A Primeira Igreja Batista de Macaé apresenta Programa Semear e Vida, uma mensagem de paz, fé e esperança para transformar a sua vida. Tua santidade é grande. E o quê? Teu amor imensurável. Tuas palavras dentro em mim me fazem ver que sou teu. De novo. Tua santidade é grande. Quero ouvir você, vai. Teu amor imensurável. Tuas palavras Dentro em mim me fazem ver. para mim amor maior, és para mim amor melhor. Te adorarei, te bendirei. És para mim amor maior, és para mim amor Fala isso pro Senhor. Em teus braços eu me aconchego, tua voz me leva a descansar, tua palavra me faz sentir consolo e paz. Por quê? Pois sou Deus. De novo. Em teus braços eu me aconchego, tua voz me leva a descansar, tua palavra me faz sentir consolo e paz. Por quê? Pois sou teu. Bem forte. Te adorarei, te bendirei. És para mim amor maior, és para mim amor melhor. Te adorarei, te bendirei. És para mim amor maior, és para mim amor melhor. Vamos declarar nessa noite que não há amor maior do que nosso Deus. Não há amor melhor que o nosso Deus. Vamos juntos. Amor maior não há, Mais forte. amor melhor não há, amor maior não há, Tá bonito, vamos só coral. amor melhor não há, Mais uma vez. amor maior não há, amor melhor não há, amor maior não há, amor melhor não há. Te adorarei, te bendirei. És para mim amor maior, és para mim amor melhor. Te adorarei, te bendirei. És para mim amor maior, és para mim amor O que é a salvação para você? Qual o significado desta palavra que tantas vezes nós ouvimos, lemos, acompanhamos pelos meios de comunicação? Quando você ouve esta palavra salvação, qual é o seu conceito? O que seria salvação? Qual a importância da salvação para a sua vida? Hoje, em nosso programa, quero compartilhar com você de apenas um versículo
super importante que está no início do Novo Testamento da Bíblia Sagrada, que é a Palavra de Deus. No Evangelho de Mateus, o capítulo 1, apenas o versículo 21. Preste atenção no que diz a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Ele dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Nós estamos falando aqui de uma aparição do anjo para Maria. Ainda não era a esposa de José, mas estava comprometida e em breve se casaria com ele, para iniciarem juntos, naturalmente, uma nova família. Mas Deus decidiu utilizar aquela jovem moça, tão consagrada, tão dedicada, tão comprometida com as coisas de Deus, para ser a mãe do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Emanuel, o Deus conosco. A Bíblia diz que Deus se fez carne e veio habitar entre nós. Maria ainda não estava casada, por isso Deus providenciou que ela fosse visitada pelo Espírito Santo de Deus e assim estivesse grávida do seu primeiro filho, o Filho do Deus Altíssimo, o Messias da promessa do Antigo Testamento, o Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, o Salvador Jesus Cristo. Mas observe no texto que o anjo dá uma orientação. Além de dizer para Maria e posteriormente para José, o noivo, que Maria ficaria grávida e dela nasceria um bebê, o anjo faz questão de esclarecer, como mensageiro de Deus que era, que Maria traria em seu ventre o Senhor e o Salvador. Tanto é verdade que aqui no texto que nós lemos, o anjo diz assim: você dará à luz um filho e você deverá dar o nome a este menino de Jesus. E o anjo justifica. O anjo diz aqui: porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Muito bem. Então eu retorno para a pergunta inicial da minha palavra. Qual é o seu conceito de salvação? O que passa pela sua cabeça quando você ouve a palavra salvação? Qual é o seu sentimento, a sua sensação, a sua percepção acerca desta palavra salvação? Temos muitas respostas. E apenas para que você possa acompanhar a minha linha de raciocínio, eu tenho algumas respostas aqui. A salvação seria o livramento do inferno. Sim, está correto. Alguém que estava perdido e que estava condenado a viver eternamente no inferno e que tem um encontro com o Senhor Jesus Cristo e agora não está perdido mais, está salvo. A salvação também significa: pastor, agora eu tenho certeza que o meu nome está escrito no livro da vida eterna. Aquele livro que está nas mãos de Deus, o Todo-Poderoso, e onde apenas estão os nomes das pessoas que já receberam o Senhor Jesus Cristo em seu coração como único Senhor e Salvador. A salvação também é a certeza de que a minha alma, a sua alma, estará vivendo eternamente nas mansões celestiais, no céu. Você sabe, eu tenho uma alma, você tem uma alma, não apenas este corpo físico que eu tenho, que você tem. Nós somos também constituídos como seres humanos, seres espirituais. E eu tenho uma alma que é eterna e você também tem uma alma que é eterna. E a salvação tem este significado: a minha alma estará para todo sempre no céu, que significa no paraíso, na eternidade, na presença de Deus. A salvação também tem como significado a redenção da ira divina. Por causa da desobediência, por causa do pecado, a Bíblia diz, e eu creio, que todos nós estamos originalmente condenados. A ira de Deus está sobre nós, porque nós desobedecemos, porque somos filhos da desobediência desde Adão e Eva. E, portanto, essa ira de Deus é uma realidade. E esta ira de Deus significa condenação, significa perdição, significa ser conduzido no final da nossa história, da nossa existência aqui sobre a face da terra, para uma vida de sofrimento, angústia e dor eternas no inferno, na companhia de Satanás e dos demônios.
Mas eu gosto de ser mais simples nessa definição, nesse conceito de salvação. E eu poderia dizer, por exemplo, que salvação é o mesmo que uma pessoa estando numa embarcação em alto mar. De repente, uma forte tempestade, ventos fortíssimos e esse navio, esse barco, essa embarcação começa a naufragar. E então, você agora está no meio do oceano, você não tem mais a sua embarcação e você não tem mais forças para nadar e para continuar boiando, para continuar sobre as águas, e você percebe: a minha vida está por um fio, eu vou morrer, eu vou sucumbir, eu vou me afogar neste mar. Então, de repente, surge o Senhor Jesus e Ele lança na sua direção uma boia salva-vidas e Ele diz: você quer ser salvo para não morrer aqui no meio do oceano? E então você se agarra a essa boia salva-vidas e ele puxa pela corda e agora você está livre, você está salvo, a sua vida está assegurada. Na verdade, nós temos vários conceitos, várias definições e eu ficaria aqui um tempo enorme tentando ajudar você a conceituar salvação. Todavia, o mais importante hoje é que você esteja concentrado neste texto que nós lemos, Mateus 1:21, quando o anjo diz para Maria: você ganhará um filho, você ganhará um bebê, e você deve colocar o nome dele de Jesus, porque a palavra Jesus significa Jeová é a salvação. E por que você deve colocar o nome desse bebê de Jesus? Exatamente porque ele virá para a salvação do mundo. Essa questão de conceituarmos salvação talvez seja também muito parecida com o amor. Se eu perguntasse agora para você, o que é o amor? Qual definição, qual conceito, o que você diria a respeito do amor? O que é o amor para você? Se nós tivermos 10 pessoas, 100 pessoas, 1000 pessoas, nós teremos 10 definições, 100 definições, 1000 definições de amor diferentes. Mas, na verdade, o amor tem apenas um conceito, um significado. Este é o caso da salvação. A salvação significa que você estava perdido espiritualmente e agora você se encontrou. E você se encontrou na pessoa do Senhor Jesus Cristo, o Messias, da promessa dos profetas do Antigo Testamento, o Deus conosco, o Salvador da sua alma, aquele que pode escrever o seu nome no livro da vida eterna hoje e para todo o sempre. Então hoje em nosso programa eu quero convidar você para estar bastante atento a este aspecto central, primordial, relevante, importantíssimo e indispensável da salvação, que pode fazer toda a diferença para a eternidade da sua alma no céu, a eternidade da sua alma nas mansões celestiais. Sim, porque a sua vida tem um limite aqui na Terra. Como um pregador lá de Belo Horizonte, Minas Gerais, sempre gosta de dizer, nós estamos na fila e cada um de nós tem uma senha. Não sabemos o número, mas é certo que mais cedo ou mais tarde, todos nós vamos partir desta vida. Aliás, nesta semana, aqui em nossa igreja, 2 grandes famílias passaram pela experiência do luto. Foram 2 mortes e em apenas um dia eu participei de 2 velórios, de 2 sepultamentos. Todos nós estamos na fila invisível da morte. Cada um de nós tem em suas mãos uma senha. Não sabemos se será hoje, se será amanhã, na próxima semana. Não sabemos se será no próximo mês ou no próximo ano. Mas esta é uma verdade irrefutável. Não há como fugir dessa verdade, dessa realidade. E quando nós falamos sobre a morte, também estamos falando sobre a salvação. Não seremos salvos da morte, todos nós vamos morrer. Um dia eu morrerei e com certeza, saiba, você também morrerá. Mas nós estamos falando aqui sobre a possibilidade de permanecer vivo. Sim, é isto mesmo, permanecer vivo mesmo após a morte. Pastor, o que isso significa? A Bíblia diz que nosso corpo é finito, é pó, e ao pó retornará. Mas a Bíblia também diz, e eu creio, que nós temos uma alma, e a alma não morre jamais. A alma viverá eternamente.
Todavia, preste atenção, ouça, ou a sua alma viverá eternamente no céu, se você partir desta vida com Jesus, o Salvador, em seu coração, ou a sua alma viverá eternamente no inferno, sem Jesus, sem Cristo, sem o Senhor, sem o Salvador. Antes de ser uma missão no aspecto social, político, econômico, Jesus veio com uma tarefa muito maior. Jesus veio a este mundo, e é isso que o texto está dizendo, que ele nasceria e que ele viria para ser o Cristo, o ungido de Deus, o Messias, o Senhor e Salvador. Jesus tinha como prioridade na sua missão a salvação da alma. Ele veio com um projeto celestial, um projeto divino para abençoar toda a humanidade, inclusive você e eu. É por isso que podemos afirmar hoje que Jesus veio para ser o Salvador no sentido de acabar com o pecado. Jesus veio para a nossa salvação no sentido de dar-nos a liberdade da condenação eterna. Jesus veio para ser o meu e o seu Salvador no sentido de garantir o nosso acesso às mansões celestiais, ao céu, ao paraíso. Jesus veio para vencer o pecado. Jesus veio para acabar com o pecado. Jesus veio para levar você em triunfo contra o maior de todos os males da humanidade, que é o pecado. Outro dia, a nossa igreja recebeu uma notícia maravilhosa e nós convidamos o irmão Giovanni para o culto domingo pela manhã e ele deu o testemunho de um milagre que Deus fez na vida dele. O nosso irmão Giovanni lutou durante quase um ano contra um câncer. Ele chegou ao extremo, ele quase perdeu a sua vida. Mas Deus decidiu fazer um milagre na vida do Giovanni. Sabe o que foi que aconteceu? Deus utilizou alguns médicos, algumas cirurgias e algumas sessões de quimioterapia e hoje o irmão Giovanni está totalmente curado. Os últimos exames médicos que ele fez confirmam que ele não tem mais essa enfermidade que quase sempre é fatal. Ou seja, em outras palavras, Giovanni foi salvo. Nesse sentido, a salvação significa a cura. No caso dele, foi a cura física. Mas antes, nós já sabemos, Giovanni havia sido salvo porque ele foi curado espiritualmente. Hoje vivemos um momento muito difícil no nosso país. Você sabe, eu sei, essa grande crise econômica, que também é uma grande crise política, uma grande crise social, e com certeza também uma grande crise espiritual. O nosso país está precisando de salvação. Nossa igreja tem orado muito pelo Brasil, pelas autoridades, em todos os poderes, pedindo que Deus tenha misericórdia de nós e na pessoa do Senhor Jesus venha para nos salvar dessa crise que traz consigo tanta dor, lágrimas, sofrimento e tristeza para o povo brasileiro. Mas, voltando para o texto, o anjo disse para Maria: Maria, minha jovem, você ficará grávida e você vai ganhar um bebê e você vai colocar o nome nesse menino de Jesus, porque ele virá para ser o Salvador. Muito mais do que a salvação da crise, o que o Brasil precisa é da salvação espiritual. Jesus não veio para salvar o seu povo da tirania dos romanos, a autoridade que governava, explorando e trazendo grande sofrimento para o povo de Deus no seu tempo. Mas Jesus veio para salvar a alma de cada homem e de cada mulher no seu tempo e no nosso tempo também. O nosso país, o Brasil, hoje precisa da salvação para sairmos da crise política, econômica e social. Mas muito mais do que isso, precisamos da salvação que alcança o nosso coração, que alcança a nossa alma e que escreve definitivamente o nosso nome no livro da vida eterna. Portanto, todas as vezes que nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós precisamos compreender que o objetivo principal de Jesus é exatamente este. Ele veio para ser o meu Senhor e Salvador e para ser o seu Senhor e o seu Salvador, para que você possa ter a certeza que um dia a sua alma irá para o céu e lá permanecerá para toda a eternidade, para todo sempre.
Ou seja, em outras palavras, eu creio que a Bíblia diz que Jesus não veio para resolver os seus problemas, Ele não veio para curar você das suas enfermidades físicas, Ele não veio para abrir uma porta de emprego, Ele não veio para resolver os seus problemas conjugais ou familiares. Mas, acima de tudo, Jesus veio para resolver os seus problemas espirituais. Mesmo que muitas vezes Ele também decida abençoar você fisicamente, financeiramente e nos seus relacionamentos com as pessoas. Mas a prioridade de Jesus é ser o Salvador da sua alma. Antes de mais nada, principalmente, acima de todas as coisas, Jesus veio para aliviar a sua dor e o seu sofrimento espiritual. Isto significa salvação. Então eu quero que você, hoje, aqui e agora, consiga compreender exatamente o que venha a ser a salvação. Jesus veio para salvar você dos seus pecados. Jesus veio para salvar você dos pecados que você já praticou, dos pecados que você está praticando e dos pecados que você certamente praticará. Jesus veio para salvar você da culpa pelos seus pecados, os seus erros, as suas falhas, os seus equívocos. Jesus veio para salvar você do domínio do pecado que escraviza você, que acorrenta você e que impede você de ser feliz e de ter uma vida plena e abundante na presença de Deus. Jesus veio para salvar você de todo o sofrimento e de todas as consequências terríveis que o pecado proporciona na vida de qualquer pessoa. O texto diz: o nome dele será Jesus, porque ele veio para salvar o seu povo dos seus pecados. Na cruz do Calvário, o que o Senhor Jesus Cristo fez foi concluir esta linda história que revela o amor de Deus por mim e por você, que revela o interesse de Deus por mim e por você. Quando Jesus foi para aquela cruz maldita, amaldiçoada, humilhante, a cruz de dores, Ele foi para substituir você, para tomar o seu lugar e para ser exatamente o seu Salvador. Eu devia estar naquela cruz, você devia estar naquela cruz, mas Ele, porque tanto amou você, tomou o seu lugar e foi para a cruz do Calvário e deu a própria vida para que você pudesse obter a sua vida, a vida eterna para a sua alma. Agora, para nós concluirmos, ouça com mais atenção ainda. Quando nós estamos falando sobre a salvação em nosso programa hoje, estamos falando sobre esta vida que tem Jesus Cristo em seu coração. Mas eu tenho aprendido que quando uma pessoa continua praticando o pecado deliberadamente, quando uma pessoa continua gostando do pecado, amando o pecado e pecando ilimitadamente, isso significa que essa pessoa ainda não alcançou a salvação. Esta pessoa ainda não tem Jesus. Jesus ainda não é o seu Salvador e, muito menos, Jesus Cristo ainda não é o seu Senhor. Se o pecado continua presente na sua vida, se o pecado continua dominando, escravizando você, e se o pecado continua trazendo todo o sofrimento, a angústia para a sua vida, então você ainda continua precisando de salvação, da salvação da alma, da salvação espiritual, que só o Senhor Jesus Cristo pode oferecer para você. E ao concluir hoje, a pergunta-chave: se você agora já entende um pouco mais o que significa a salvação, a minha pergunta é: você deseja a salvação? Você quer a salvação? Você sente que tem a necessidade de ser salvo? Você quer receber o Senhor Jesus Cristo em sua vida? Você quer convidar Jesus para ser o seu Senhor e o seu Salvador? Você quer abrir o seu coração e dizer: Jesus, venha reinar na minha história, na minha existência, na minha vida e principalmente, Senhor Jesus, venha e escreva o meu nome no livro da vida eterna que está em suas mãos? Se você quer, se você deseja, se você consegue perceber a sua carência, a sua necessidade de salvação, então eu quero convidar você para orar comigo neste momento. Vamos orar? Senhor Deus, ouça a oração deste coração aflito
que neste momento consegue ter a percepção exata da necessidade da salvação, que só o Senhor Jesus Cristo, teu Filho, pode dar. Pedimos a tua graça maravilhosa e a tua misericórdia sobre a vida desta pessoa neste momento, em nome do teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Sentado está.
Espírito Santo. Erga sua voz em adoração. Nações, Senhor, nós estamos na tua presença. A Primeira Igreja Batista de Macaé apresentou Programa Semear e Vida. Obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo programa. Deus continue abençoando a sua vida.